Gata, gatona, tu tem aquela festa massa pra ir, mas tu tá sem vestido? E aí eu vou te perguntar, tu tem aquela calça leg que a gente geralmente vai pra academia? Eu fico em casa mesmo, que é bem confortável. Essa mesmo que tu tá pensando. Aí tu vai dizer, sim, mas o que é que tem a ver? Eu tenho, mas tem tudo, vem cá,